Fala pessoal, sejam muito bem-vindos em nosso canal YouVet. Aqui é um podcast e semanalmente nós vamos trazer pessoas, personalidades sobre o ramo pet, sobre o mercado veterinário. E hoje nós vamos trazer aqui a doutora Natália, médica veterinária, empreendedora e uma pessoa fantástica, para falar para vocês um pouco da história dela e fazer essa grande abertura do nosso canal. E para a gente começar, quero apresentar a nossa colega de bancada, a doutora Natália. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. E a partir de hoje, no nosso episódio número 1, a gente vai contar com a Natália, que vai estar aqui na nossa mesa, conversando, batendo um papo sobre veterinária, sobre empreendedorismo, sobre tudo que envolve a veterinária. Então, se você é veterinário, se você é empreendedor, se você gosta de animal ou se você gosta de um assunto relacionado à veterinária, vem aqui com a gente no YouVet, que é o nosso podcast, e toda semana nós vamos trazer muito conteúdo de qualidade aqui no canal. Nath, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda e vamos começar aqui o nosso YouVet, nosso bate-papo tomando água. O veterinário então tem que tomar água, viu? Tem que se hidratar. Nath, me conta um pouquinho aí quem é você, da onde você veio e por que veterinário? Bom, sou formada aí há 9 anos, né, pela UNIP. A gente está aí nessa jornada. Sou dona de clínica, então a gente está meio nesse mundo da loucura, do empreendedorismo, né? Crescendo. Não clinico mais, não atuo mais na área clínica, mas estou aí na área de anestesia, diagnóstico por imagem, né? Fazendo aí essa vida louca do veterinário que tem hoje em dia, né? Mas é legal, assim, porque a nossa profissão, não sei você, né? É a minha visão. A nossa profissão abre uma gama de portas para a gente poder atuar, para a gente poder trabalhar. Eu venho de uma outra profissão, depois eu vou contar um pouquinho da minha história aqui, mas eu venho de uma outra profissão e um dos motivos para mim escolher a veterinária foi esse leque, ter essa oportunidade de de trabalhar com cirurgia, trabalhar com diagnóstico por imagem, empreender, poder fazer um podcast desse, poder ter uma gama de coisas. Isso é um privilégio que nós veterinários temos, né? Ah, sim, mesmo não podendo ficar pulando de galho em galho, a gente consegue ter um leque aí de atividades, né? E nem eu consigo na minha rotina, no dia a dia, um dia eu anestesio, no outro dia eu faço ultrassom, né? Hoje, por exemplo, o dia inteiro cuidando da parte administrativa, e aí a gente vai nessa rotina que acaba não sendo tão monótona. Digamos que a veterinária proporciona pra gente aí um meio que não é monótono. Então, nós não conseguimos ser monótonos, porque a gente pode, eu acho que grande parte dos veterinários, na verdade, nós somos empreendedores. Quem não é, ainda um dia vai ser. Ainda vai ser. Porque as pessoas buscam, eu quero trabalhar com cirurgia. Você vai ter a sua clínica, você vai ser volante, você vai fazer o quê? Ou você vai eternamente trabalhar em algum local. Mesmo se você for trabalhar em um local, na minha opinião, com uma pessoa, para uma pessoa, você precisa estar constantemente inovando, você precisa estar constantemente investindo em materiais em si próprio. Isso não deixa de ser um empreendedorismo. Não deixa Isso não deixa de ser um... E também como ser monótono na vida de volante, né? Como ser monótono. Tem como, né? Cair na monotonia ali sendo volante. Conhece gente nova o tempo inteiro, sempre uma equipe nova, uma pessoa diferente, caminhos diferentes, dias de trânsito, dias sem trânsito, dias mais longe, dias mais dias perto. De muito trabalho, dias sem trabalho. Dias sem trabalho. Mês de bonança, mês de desespero. Né? Então, a veterinária nos proporciona aí essa instabilidade isso é legal. de rotina. Né? Você pensa em fazer, você se imagina em uma outra profissão? Fazendo outra coisa? Olha, já pensei, mas sério, mas aí toda vez que eu vejo, eu falo assim, vou fazer alguma outra coisa, mas eu não sei fazer outra coisa sem ser veterinária, né? A veterinária ela caiu de paraquedas na minha vida,
não é diferente, né? A gente brinca que toda criança tem o sonho de ser veterinária. Algumas são teimosas e insistem no sonho, né? E eu, quando era criança, não tinha esse sonho, esse desejo de ser veterinária. Sempre tive bicho em casa desde criança, sempre tive animal, mas a veterinária em si, ela nunca passou pela minha cabeça, né? Meu sonho era ser médica, era ser cardiologista, né? E estudei, tentei por diversas vezes, aí eu acabei sofrendo algumas frustrações, algumas perdas na família. E aí quando eu me encontrei perdida ali, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tinha 19 anos, eu não tinha pra onde ir, nunca tinha pensado em outra coisa sem ser a medicina. E o meu pai me veio com: filha, por que você não faz veterinária? Os animais são tão gratos. Eu falei: poxa, veterinária nunca me passou pela cabeça. Eu nunca tinha convivido com um veterinário, eu não conhecia veterinário. Né? Mesmo porque, se a gente for falar de antigamente, veterinário não era uma profissão que se falava tanto. Né? Hoje a veterinária está mais aí no dia a dia, está na rotina das pessoas. Então era uma coisa que não se falava. Veterinário, o que veterinário faz? E ali naquele meio do caminho eu até cheguei a falar: se eu não gostar, tranco, vou descobrir outra coisa que eu goste, né? Eu fui indo, acabei me encontrando ali naquela loucura, mudando de faculdade 3 vezes, e adaptação, e aí uma faculdade integral, aquela rotina, não tinha como trabalhar e estudar, mas eu acabei gostando daquilo, né? E aí logo que eu me formei, já fui pra rotina de hospital, internação, emergência. Eu falei: acho que eu gostei dessa brincadeira. Aqui que eu vou ficar. Aqui que eu vou ficar, né? E aí os anos foram se passando, aí a gente vai estudando, vai se aperfeiçoando, vai se aprimorando. E aí chega um certo nível que você fala assim: tá, mas eu vou fazer outra coisa, mas eu vou fazer o quê? Eu não sei fazer outra coisa. A minha profissão sempre foi ser veterinária. Há 9 anos da minha vida eu faço veterinária, né? Como dona de clínica, dona de pet shop há 12 anos. Eu já tinha o pet shop ali no meu primeiro ano de faculdade. Já tinha um contato? Eu já tinha aquele contato, né? Porque calhou 6 meses depois dos meus pais ali abrirem o pet, eu entrei na faculdade. E ali daquele primeiro momento até hoje, eu nunca saí de dentro de uma clínica, eu nunca saí de dentro de um pet shop para fazer nenhuma outra coisa. Então se falarem pra mim: você sabe fazer outra coisa? Não sei fazer outra coisa. Só sei ser veterinária. Então é meio difícil falar hoje: você se vê fazendo outra coisa? Mesmo com todos os altos e baixos que a gente encontra aí na veterinária, no dia a dia, é muito difícil eu falar hoje que eu faria outra coisa, né? Mas você sabe que eu sempre quis fazer a veterinária, só que eu me perdi no meio do caminho, né? Então assim, quando criança eu sempre tive essa vontade, sempre tive uma relação muito legal com o animal, sempre tive, porque veterinário tem aquela coisa, veterinário, eu acho que a veterinária, a gente não escolhe ela escolhe a gente, é uma profissão muito nobre. Eu vejo isso, eu partilho essa ideia, sempre partilhei essa ideia. E por mais que venham outros colegas denigrir a profissão, falar que porcaria e tal, eu sempre falo que a veterinária escolhe a gente. Isso porque os animais são seres muito, digamos, especiais. Porque eles não falam, eles sentem calado e eles têm uma certa empatia. Não à toa que quando você tem medo do animal, ele acaba tendo um pouco mais de, como posso dizer, de audácia para cima de você. Então existe essa troca de energia que a veterinária tem, que o veterinário e o animal tem. Existe essa troca de energia, isso é muito importante na escolha da profissão. Se você, eu gosto de animal, mas eu não gosto de ver um animal sofrer, a profissão não é para você, porque a gente lida com a dor, a gente lida com o sofrimento. Mas assim, você também vai precisar aprender a lidar com a perda, lidar com a dor, lidar com o sofrimento do próximo, né? A gente sabe que hoje os animais são como filhos. Sim. E eles vêm pra nós como um filho de alguém, né? E se eu falar pra você que eu acho que a gente trata mais o tutor do animal, o dono do animal, do que propriamente o animal, né?
Digamos quando o animal chega com uma fratura, o proprietário, o animal está ali com a patinha pendurada, pisando, né, brincando, a vida para ele está normal. Mas o tutor está preocupado, o tutor tá mal por aquela situação. Então, e a gente lida com perdas constantes, né? Sim. E a gente às vezes está ali, não é só um paciente, né? É uma vida, é um paciente, é uma família que está envolvida em torno daquilo. Então muitas vezes dar notícia de uma perda, eu que estou ali na parte mais de anestesia, na parte até da clínica, na parte de internação ali, a gente tem algumas perdas, né? Infelizmente a gente não consegue, apesar de querer salvar todos, muitas vezes a gente não salva todos. Então isso foi o que sempre me motivou na veterinária. Então eu entrei na minha primeira faculdade com 17 anos, eu tinha acabado de completar 17 anos. Então assim, eu não tinha muita maturidade para poder escolher realmente um curso, poder pesquisar faculdades. E isso eu falo para a moçada que está assistindo aí pra gente, que está querendo escolher uma profissão, às vezes não sabe, caiu de paraquedas no nosso canal. Assiste até o final aí que a gente vai dar muitas dicas sobre profissão, sobre a escolha da profissão, que é algo que eu falei. Por mais que eu tivesse um sonho de ser veterinário, eu tinha pouca informação. Para mim só existia faculdade na USP ou no interior. E como eu poderia fazer uma faculdade naquela época, né, na veterinária? Isso meio que saiu do meu alcance, saiu do meu campo de visão. E aí eu fui pro ramo da saúde, que é algo que sempre também me chamou a atenção. Eu ia fazer fisioterapia humana, que era a minha primeira escolha. Mas com a pouca informação, eu acabei também na época na Unip, eu entrei na faculdade na turma de enfermagem. Não tinha turma aberta para fisioterapia e eu acabei ficando na enfermagem, fazendo ali os primeiros semestres, que eram basicamente as matérias padrão. E depois que eu fui interagindo com a enfermagem, que me chamaram para ingressar na turma de fisioterapia, eu falei, que tá legal, estou gostando, vou seguir. Aí quando foi nos meados do segundo ano, que são 4 anos, né, de enfermagem, eu quis desistir. Não é pra mim, eu realmente quero fazer veterinário. Aí já tinha mais informação, já tinha mais idade, mais experiência. E aí eu falei, bom, eu vou fazer veterinário. Aí meu pai não me deixou sair da faculdade, naquela época era ele que bancava a minha faculdade. Aí não, você vai terminar com investimento e tal. Tá bom, vamos terminar. E terminei a faculdade. Terminei a faculdade, talvez um dos dias mais, não digo triste, porque foi assim, é algo que me acrescentou muita coisa, me deu a oportunidade de estar aqui, de poder chegar onde eu cheguei. Graças à enfermagem, muitas outras pessoas que eu trabalhei, que eu atuei, que me ajudaram. Então, eu trabalhei na saúde humana durante 7 anos. E neste período, eu terminei a faculdade de enfermagem e fui na veterinária, entrei na veterinária em 2013 e saí em 2017, 2018 na verdade. E aí estou. Mas eu persisti no meu sonho, na minha vontade, no meu desejo, que era ser veterinário. Então, nunca desviar do nosso foco daquilo que a gente quer fazer. E esse é o intuito do nosso podcast. Esse é o intuito do YouVet, até o nosso nome diz, você veterinário, você do ramo veterinário, trazer a sua história, trazer o que você viveu, o que você passou como pessoa, como profissional, para chegar até aqui, para chegar apesar dos desafios, porque o seu desafio talvez possa ser uma lição de aprendizado para outra pessoa. E mesmo na parte de graduação e de vida, a veterinária ela muda muito, né? A gente entra na faculdade querendo uma coisa, no meio do caminho muda, no final já é outra, e a gente se forma e fala assim, nossa, eu não quero nada daquilo, né? E aí muda de novo. Então, é legal, né? Pra gente sempre ter esse bate-papo, troca de informação, histórias engraçadas, né? Que a gente passa aí no dia a dia. Então, muito legal a ideia do podcast. O intuito do nosso podcast é esse. Eu gostaria muito de fazer as honras de te convidar a fazer parte dessa bancada toda semana aqui,
segurando essa caneca, tomando aqui um líquido misterioso. E assim a gente vai trazer as personalidades das pessoas. Eu gostaria de saber se você aceita este convite nobre de participar. Para mim é um prazer fazer parte, né? Muito obrigada pelo convite. Fico feliz. Vai ser uma honra fazer parte de tudo isso, a gente tá junto aí nessa descoberta de novos mundos, né? Você sabe que o podcast surgiu, né, da ideia de lives. Então, as lives, eu já vinha fazendo as lives e eu senti a necessidade de talvez transmitir uma mensagem, transmitir informação de conteúdo de uma forma mais leve, mais tranquila, focado no veterinário, focado no ramo, no mercado, digamos assim, pet. Quando a gente fala veterinário, talvez a gente se ache que segrega um pouco, né? Fica muito ali somente técnico ali, e não é o intuito. O intuito é trazer assuntos, pessoas que possam falar de vários assuntos que envolvam a saúde animal, a saúde do veterinário, o que é melhor, o que é bom, o que é ruim. E a gente já tem uma lista de pessoas para trazer aqui, uma gama de pessoas, desde pessoas comuns até pessoas de outras profissões. E aí que a gente vai começar a nossa série de entrevistas e eu conto com você, toda semana. Pode contar, estarei aqui presente. Esse humilde podcast. Para mim vai ser um prazer, é sempre um prazer trabalhar com você. Muito bem. E agora poder fazer parte aí desse podcast também, né? E vamos estar aqui toda semana com novidades, com histórias diferentes, casos novos, né, pra levar pro pessoal. Show de bola!